seu comunista, vai embora. A nossa bandeira não é vermelha, é verde e amarela. Tá achando ruim? Vai pra Venezuela. Vai embora você, seu fascista, projeto de Hitler. Vai querer fazer o quê? Me torturar? Galera, que baixaria, né? Estão vendo aí? Já ouviram isso, né? Comunista, seu fascista. E muitas vezes as pessoas falam, trazem esses insultos, sem saber exatamente o que significam esses conceitos. Falam totalmente fora de contexto, sem conhecimento algum. E isso não faz bem, e não tem feito bem para a nossa democracia, né? Então isso é o que a gente chama de polarização. Elas chegam a um ponto em que vai causando ou você é isso ou aquilo. Então qualquer coisa que foge aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, eu já te rotulo, né? Ou é comunista de esquerda, ou é fascista de direita, e a gente está nesse pé, na verdade. Então, e por conta disso, esse é o tema da nossa aula, essa polarização entre o totalitarismo, fascismo e comunismo. Bom, sobre o comunismo a gente já falou sobre isso, né, quando tratamos da Revolução Russa, mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre governos totalitários. Vamos entender o que é isso, esse conceito de totalitarismo? Olha só, falamos no último vídeo sobre a crise de 29, que aconteceu lá nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Nova York. Isso trouxe uma depressão econômica terrível e abalou vários países do mundo capitalista que dependiam dos Estados Unidos, né? Com tudo isso, a crise de 29, ela trouxe também uma crise no liberalismo. Bom, gente, já disse para vocês que o liberalismo é essa doutrina que defende a ideia de uma mínima intervenção possível do Estado na economia, né? E com a crise, o liberalismo foi colocado em xeque. Muita gente viu o liberalismo como a grande causa da crise, dizendo, tá vendo? Olha só, um Estado que não interfere, que não mexe, dá nisso. A economia ela fica muito solta, vai gerar crise. Então, o liberalismo, as pessoas começaram a vê-lo como um problema. Ele, por si só, ele gera crise. Então, diante disso, pós-crise de 29, começou-se uma discussão, as tendências elas começaram a se radicalizar. Perceba, gente, toda crise econômica vai interferir na política, com certeza. E a crise de 29 interferiu e muito. Ela aflorou as paixões, os radicalismos políticos. Então, duas vertentes extremas começaram a ganhar força. Então, de um lado, você tinha da esquerda uma turma que começou a ver que, tá vendo? Olha só, o liberalismo deu errado, olha a crise, o capitalismo não funciona. Esse é o momento exato para a revolução socialista, comunista. Então aquilo que aconteceu na Rússia em 1917, agora é a hora, né? Especialmente na Europa, essas correntes foram ganhando força, né? Então, estudantes, ativistas políticos, intelectuais, trabalhadores, entendiam, muitos deles, que era o momento para uma revolução de ordem socialista. Por outro lado, você tem setores da sociedade, como da burguesia, proprietários de terra, classe média, que tinham horror a qualquer onda, qualquer ideia de socialismo, né, de comunismo, mas ao mesmo tempo também viam que o liberalismo não dava certo. Então essa turma começou a defender propostas autoritárias, que nós conhecemos como totalitarismo, de que tudo bem, não é liberalismo, um Estado forte para colocar ordem na casa, e ao mesmo tempo botar para correr essas ideias socialistas. Então, foi ganhando corpo essas propostas autoritárias. Então, olha só, dois extremos. Você tem da extrema esquerda
defesa do comunismo, e você tem na extrema direita a defesa de propostas autoritárias que manteriam o capitalismo e ao mesmo tempo impediriam qualquer avanço comunista. Tá certo? Então olha só, nesses extremos, nessa polarização, que a gente vai agora entender o que foi esse totalitarismo. Bom, gente, quando a gente fala em totalitarismo, tem umas características básicas. Foram tipos de governos que apareceram após a crise de 29, especialmente ali na década de 30, na Europa. E nós temos vários exemplos de governos totalitários. Na Itália, com o fascismo de Mussolini, na Alemanha com o nazismo de Hitler, em Portugal com Salazar, na Espanha com Franco. Foram ditadores, líderes políticos que conquistavam a massa da população com o uso da violência, e não só a violência, mas também a propaganda política. A violência com os opositores, pesado, prática de tortura, prisões e até assassinatos, né? E ao mesmo tempo grande propaganda. Então vocês devem conhecer muito melhor na Alemanha de Hitler e como que a propaganda ela era intensamente utilizada, né? Sempre a favor do líder, do governante. Então, essa ideia também de um nacionalismo, o fortalecimento da nação, então também é uma marca importante do totalitarismo. Então, gente, o totalitarismo, por que o nome totalitarismo? Porque era como que o Estado tivesse uma intervenção quase que total na vida das pessoas. O Estado interferia na política, o Estado interferia na economia, na cultura e até na vida particular. É daí que surgiu a expressão, o programa Big Brother. Ele vem de um livro famoso do George Orwell, chamado 1984, e que tinha um personagem principal que era o grande irmão, ou Big Brother. E aí o Big Brother, ele era esse líder que controlava, esse líder totalitário que vigiava, as pessoas elas se sentiam vigiadas o tempo inteiro. Aonde elas iam era como se elas fossem vigiadas pelo Big Brother. E aí tinha todos os dias vinha a mensagem que dizia: o Big Brother zela por você, mas é um zelo e vigilância. Então é daí que vem a ideia do programa, né, de câmeras, as pessoas sendo vigiadas dentro de uma casa. Então é mais ou menos isso a ideia do totalitarismo, esse governo forte, presente, que não é liberal, mas também vai impedir qualquer ideia de comunista. Apesar de a gente ter exemplos de governos totalitários de esquerda, comunistas, como por exemplo na União Soviética, o governo de Stalin foi um governo totalitário. Milhões de pessoas foram mortas, opositores, tortura, tudo isso, estava tudo no pacote. Então a gente vai ver a ascensão, pessoal, nesse período pós-crise, desse tipo de governo autoritário, né? Totalitarismo. E a gente vai falar hoje, mais especificamente, sobre o fascismo. Então o fascismo, gente, ele aconteceu na Itália, ok? Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália estava arrasada pela guerra. A Itália, que na Primeira Guerra Mundial mudou de lado, né? Ela foi para o lado vencedor, mas ainda assim, com a sua economia em frangalhos, e as promessas que foram feitas para a Itália não foram cumpridas pelos demais países vencedores. Então os italianos estavam com a sua moral lá embaixo. A crise econômica estava apertando demais. E isso abriu espaço para que, especialmente sindicatos de trabalhadores, começassem a se mobilizar, fazer greves e difundir propostas socialistas. Então, algumas manifestações, passeatas, e isso fez com que alguns grupos que eram contrários a essa ideia também percebessem que, cara, do jeito que está, o governo não vai conseguir conter esses socialistas aí. O governo está horrível. Esse modelo liberal não adianta, não funciona. Então, setores da burguesia, do empresariado, de grandes proprietários de terra, começaram a apoiar propostas
autoritárias. E aí que vai surgir um movimento conhecido como movimento fascista, liderado por um ex-combatente chamado Benito Mussolini. E esse cara, com uma grande oratória, ele começa a fazer defesas a um nacionalismo extremado, ou seja, tentar elevar a moral, a estima dos italianos, né, e dizer, olha, tá vendo? Nós temos totais condições de voltarmos aos nossos tempos de glória, do Império Romano, nós já fomos uma nação forte. Então, exaltar esse nacionalismo, mas sempre guiado para que todos pudessem ser uma nação homogênea, em unidade, a partir do projeto do líder, do Estado, do governante, que seria o Mussolini. Ele defendia, né, que se ele estivesse no poder, ele iria colocar a Itália em ordem. Tá? E eles também faziam perseguições a comunistas, entravam nessas manifestações, batiam, e esses fascistas, muitos eram fardados, armados e eram conhecidos como camisas negras, tá? E eles faziam manifestações, perseguições a comunistas, e esses fascistas foram ganhando força. Esse discurso do Mussolini autoritário, né, começou a ganhar adeptos, principalmente da classe dominante da Itália, que estava morrendo de medo do comunismo se alastrar. Resultado, em 1922, numa dessas manifestações comunistas, o Mussolini foi até o rei da Itália e falou o seguinte, ó, se você não resolver esse problema, eu vou resolver. E aí o rei pressionado, o Mussolini ainda vai com seus camisas negras, eles fazem a chamada Marcha sobre Roma. Os caras fardados, marchando na cidade, na capital. E aí, diante de toda a pressão, eles foram ganhando muitos adeptos, muito apoio. E aí o rei, ele não vê outra saída a não ser chamar o Mussolini para ser o primeiro-ministro italiano. E assim que o Mussolini assume o governo, ele começa a ter amplos poderes. E esses poderes só vão aumentando com o passar do tempo. E aí ele começa a perseguir os seus opositores, os jornais de oposição são fechados, ele impõe uma censura, a prática da tortura com todos aqueles que eram considerados subversivos, né? O sistema educacional, ele passa por uma revisão, uma reestruturação, sempre no sentido de estar alinhado ao projeto do Estado, o foco no nacionalismo, no exército, ou seja, então agora é instaurado na Itália esse modelo fascista, ok? E como eu disse para vocês, esse tipo de governo, com o uso da força, da violência, ele não se sustenta simplesmente pela violência, né? Mas ele precisa também conquistar mentes e corações. Ele fazia isso através da habilidade na oratória, muitas propagandas, onde as pessoas iam, tinham faixas, cartazes, nas escolas já ensinavam as crianças a respeitarem o líder, ver Mussolini, por exemplo, como um grande herói, exaltação, culto, na verdade, ao líder, tá? E tinha um símbolo, né, que era o fácio, por isso que o nome fascismo. Então, o fascismo vai se estabelecer na Itália a partir dessa liderança de Mussolini, tá bom? Numa próxima aula a gente vai comentar sobre a extensão do fascismo em outros países, principalmente na Alemanha, e vamos falar do nazismo, tá bem? Um grande abraço a todos aí, valeu, gente!